Olá, tudo bom? Eu gostaria de fazer um balanço da nossa viagem aqui para os Estados Unidos, para ter associação com os irmãos, para ir nas convenções. Em primeiro lugar, a viagem ela foi muito boa. Nesses já quase 40 dias de estadia, nós assistimos à convenção geral na Pensilvânia. Essa convenção ela é uma convenção do grupo Aurora, que é um dos grandes grupos, só que outros grupos também fazem parte dela. Nós assistimos também à reunião anual do PBI, que é o Pastoral Bible Institute. Esse instituto ele foi formado em 1918 pelos 4 diretores expulsos por Rutherford e continua até hoje, publicando a revista O Arauto, que também foi criada naquele ano, fazendo convenções, não é? E ajudando os irmãos. Então hoje há uma parceria, há um apoio, sempre que possível, do PBI com o grupo Aurora, ou Dawn, que foi criado bem depois do PBI, lá pela década de 30. Uma outra novidade é que Simone e eu tivemos o privilégio de sermos membros do PBI. Então, nós recebemos um documento que indica que nós somos membros oficiais do PBI, do Instituto Bíblico Pastoral, o que significa que nós participamos de votações de diversos assuntos que incluem temas das revistas O Arauto, e escolhas de diretores para os diversos cargos de edição dentro do PBI e outros assuntos relacionados. Então, para nós é uma grande honra, foi um convite que fizeram e isso é muito importante para nós. Bem, a convenção geral, que foi quase de uma semana, foi a primeira convenção que nós fomos, também foi muito bom nós revemos os irmãos e termos tido, além do companheirismo espiritual, diversos discursos muito especiais, os quais já estão na internet e nós pretendemos até legendar alguns para vocês. Nós também estivemos depois na convenção ABSCO. Esse ABSCO é uma sigla de Estudantes da Bíblia Associados do Centro de Ohio, Associated Bible Students of Central Ohio. Também é uma convenção tradicional. A diferença da ABSCO para a convenção geral é que os irmãos que apoiam a ABSCO são mais tradicionais, costumam ter uma linha mais próxima do ensino do irmão Russell. Mas há irmãos que apoiam as duas. Há irmãos, por exemplo, oradores que discursam tanto na ABSCO como na, como na convenção geral. Com relação a discursos e pontos de vista diferentes, eu achei muito interessante. Eu tive o privilégio de conversar com irmãos que têm um grande entendimento de cronologia. E é interessante que nos estudantes da Bíblia há a cronologia tradicional do irmão Russell e muitos defendem essa cronologia, não mudam nada do que ela ensina. E há também outros que viram alguns erros e tentam corrigir. Por exemplo, a cronologia tradicional defende que Jerusalém caiu em 606. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, já ajustaram isso para 607. Mas mesmo assim a história não diz que 607 é o ano da queda de Jerusalém. Então há irmãos como o irmão David Rice, que é um estudioso profundo de cronologia, e ele já fez correções. Ele agora indica 607 como ponto de partida, e esse não é o ano da queda de Jerusalém, mas sim das primeiras campanhas militares de Babilônia. Isso baseado na interpretação de que 70 anos se passariam para as nações. Então é muito interessante, nós entrevistamos o irmão Rice, esse vídeo também será publicado para vocês na internet. E também vimos o outro lado da questão, tivemos a oportunidade de conhecer o irmão Bob Gray, que é um defensor da cronologia tradicional. E conversamos com ele
ele nos deu é, bastante informações com relação a isso. E agora eu tenho 2 livros para ler. Um deles chama-se The Stream of Time, A Corrente do Tempo, do irmão David Rice, com as correções cronológicas. E temos o outro, The Test of Time, que é o Teste do Tempo, escrito pelo irmão Bob Gray, que defende a cronologia tradicional. O interessante é que os 2 irmãos conversam um com o outro, são amigos e estavam lá na mesma convenção juntos, não tem problema algum. Por último, eu gostaria de destacar para vocês a reunião que nós tivemos hoje na Eclésia de Chicago, já no novo local, que é uma universidade, um local muito agradável, bem apropriado para isso. E nós assistimos a uma reunião de negócios, a Business Meeting. O que é essa reunião de negócios? É uma reunião onde todos os assuntos da Eclésia são colocados para a votação dos membros consagrados daquela Eclésia. Então, um problema é apresentado e uma pessoa que talvez tenha uma sugestão, ele sugere uma moção. Então, digamos, eu sugiro uma moção para fazermos isso. Essa pessoa sugerir essa moção não significa nada. Precisa alguém aprovar essa moção. Então, alguém da audiência, se concordar, diz aprovada. Uma vez sugerido e uma vez aprovada, aí vai para a votação. E tudo isso registrado. Aí o irmão que está dirigindo a reunião de negócios diz: temos a seguinte moção. Aí sugere o que deve ser feito. Aí os irmãos consagrados votam. Quantos estão a favor? Eles levantam a mão. Há 2 irmãos contando. Eles contam esses votos a favor. Depois pergunta-se: quantos não estão a favor? E aí os irmãos também levantam a mão. No final, a moção é aprovada ou rejeitada por tantos votos a favor, ou nenhum contra, ou tantos contra. Ou às vezes a sugestão ela não é aprovada. Isso mostra o caráter democrático da eclésia, da congregação. Então foi muito interessante ver isso. Nós filmamos alguns trechinhos e vamos colocar para vocês também, mostrando como esse procedimento é feito. Enfim, até agora foi uma bênção estar aqui e esperamos que a nossa obra no Brasil também conte com a bênção do Senhor e do nosso Pai Celestial, para que nós também possamos fazer a vontade dele dessa maneira que reflete o espírito da congregação cristã do primeiro século. Um grande abraço, obrigado por nos acompanhar.